Lição 1. Explorando o centro da cidade. Ai, Ana, você explorou o centro da vila ultimamente. Eu tenho. É tão vibrante e cheio de vida. Eu amo a atmosfera lá. Absolutamente. O centro da cidade é a área onde se concentram as lojas, cafés e galerias. Sim, gosto especialmente das pequenas boutiques. Eles têm itens tão únicos. Concorde. É divertido encontrar peças únicas que você não encontra em nenhum outro lugar. E os cafés locais são ótimos para observar as pessoas enquanto saboreiam um café. Definitivamente. Encontrei um café aconchegante na semana passada que tinha os melhores doces. Isso parece delicioso. Eles oferecem alguma bebida especial? Sim, eles têm uma seleção fantástica de chás de ervas e lados sofisticados. Eu preciso dar uma olhada. E os eventos no centro da cidade? Há algum próximo? Há um mercado de agricultores todos os sábados e ouvi dizer que um festival de música está chegando no mês que vem. Isso é emocionante. Adoro apoiar os agricultores locais e desfrutar de música ao vivo. Mesmo aqui, é uma ótima maneira de se conectar com a comunidade. Devíamos planejar ir juntos. Seria um dia divertido. Absolutamente. Estou ansioso para explorar mais o que o centro da cidade tem a oferecer. Lição 2. Domínio do menu. Olá, Ana. Ouvi dizer que você está tentando ter novas ideias de menu para sua culinária. Sim, na verdade isso seria ótimo. Estou lutando com as ideias do menu ultimamente. Eu entendo perfeitamente. Em que tipo de pratos você está pensando? Quero criar uma mistura de refeições saudáveis e reconfortantes, mas estou ficando sem inspiração. Esse é um bom equilíbrio. Você já pensou em explorar diferentes cozinhas em busca de ideias? Essa é uma ótima sugestão. Adoro comida italiana e mexicana. Eles têm tantas opções saborosas. Absolutamente. Você pode tentar fazer um macarrão primavera saudável ou alguns tacos frescos. Isso parece delicioso. Tenho vontade de fazer tacos caseiros com molho fresco. Isso seria um sucesso. Você pode personalizar as coberturas de acordo com seu gosto. Que outros pratos você gosta? Gosto muito de refogar legumes e proteínas. É rápido e nutritivo. Fritar é uma técnica fantástica. Você já tentou experimentar molhos diferentes? Na verdade, normalmente prefiro o molho de soja, mas adoraria experimentar o teriyaki ou o agridoce. Isso adicionaria um ótimo sabor. Você também pode misturar alguns temperos para dar um toque extra. Essa é uma boa ideia. Eu definitivamente deveria brincar com especiarias com mais frequência. É tudo uma questão de experimentar. Talvez possamos fazer uma sessão de culinária juntos e compartilhar ideias. Eu amo isso. Cozinhar com um amigo sempre torna tudo mais agradável. Vamos planejar isso logo. Claro que sim. Mal posso esperar para ver que criações deliciosas vamos criar.
Lição 3. Fundamentos do jardim. Ai, Ana, ontem estive no centro de jardinagem e eles tinham tantas ferramentas. Isso parece emocionante. O que você viu? Eles tinham uma variedade de pás e ancinhos. Foi difícil escolher. Legal. Ter as ferramentas certas torna a jardinagem muito mais fácil. Você achou algo útil? Sim, peguei uma pá resistente. Acho que vai realmente ajudar na escavação. Ótima escolha. As pás são essenciais para qualquer jardineiro. Você também procurou luvas. Eu fiz. Notei que as luvas deles estão ali na prateleira. Eles tinham tamanhos e cores diferentes. Perfeito. Boas luvas podem proteger suas mãos e tornar a jardinagem mais agradável. Absolutamente. Prefiro luvas grossas, mas flexíveis o suficiente para permitir movimentos. Concordo. É importante encontrar o equilíbrio certo. Você conseguiu um par? Ainda não, mas pretendo. Quero experimentá-los primeiro para ver quais se adaptam melhor. Ideia inteligente. É sempre bom testá-los. Alguma outra ferramenta chama sua atenção? Eles tinham alguns dispositivos de jardinagem interessantes, como ferramentas manuais ergonômicas. Esses são ótimos. Eles podem reduzir a tensão nos pulsos enquanto você trabalha. Exatamente. Estou pensando em voltar para comprar mais alguns itens para o meu jardim. Isso parece um plano. Um jardim bem equipado pode ser muito gratificante. Mal posso esperar para começar a plantar. Vamos comparar notas sobre nossas experiências de jardinagem mais tarde. Lição 4. Planos de pagamento. Olá, Ana. Estava pensando em nossa compra recente. Talvez seja melhor dividir o pagamento. Essa é uma boa ideia. Que tal parcelar o pagamento em 3 parcelas? Exatamente. Seria mais fácil gerir o nosso orçamento dessa forma. Definitivamente. Parcelar pode ajudar a evitar estresse financeiro. Você já fez isso antes? Sim, eu tenho. Funcionou bem para um novo laptop que comprei no ano passado. Isso parece inteligente. A loja ofereceu algum plano específico? Eles fizeram. Eles forneceram um cronograma claro, sem taxas extras, o que foi ótimo. Isso é importante. Eu não gostaria de acabar pagando mais do que o preço original. Totalmente. A transparência é fundamental quando se trata de planos de pagamento. Concordo. É bom ler os termos com atenção antes de concordar. Sim, sempre procuro entender tudo o que está envolvido. Você está considerando alguma grande compra em breve? Eu sou. Estou pensando em comprar uma bicicleta nova, mas pode ser bem cara. Uma bicicleta parece divertida. Dividir o pagamento definitivamente poderia ajudar com isso. Exatamente. Procurarei lojas que ofereçam parcelamento. Movimento inteligente. É uma ótima maneira de aproveitar sua compra sem estresse.
Lição 5. Estratégias de marketing. Olá, Ana. Tenho lido muito sobre marketing ultimamente. Isso parece interessante. O que chamou sua atenção? Gosto da ideia de desenvolver estratégias para atingir diferentes públicos de forma eficaz. Absolutamente. Compreender o seu mercado-alvo é crucial. Quais estratégias você achou mais atraentes? Descobri que o marketing de conteúdo pode ser muito eficaz. Ele constrói confiança e envolve clientes em potencial. Sim, fornecer informações valiosas pode realmente atrair um público. Você já pensou em alguma ideia de conteúdo específico? Eu estava pensando em criar postagens informativas em blogs ou vídeos relacionados a um produto. Ótima ideia! O conteúdo visual, como vídeos, pode ser particularmente envolvente. Que tópicos você cobriria? Talvez tutoriais sobre como usar o produto ou depoimentos de clientes. Isso parece perfeito. Experiências reais podem repercutir em potenciais compradores. Exatamente. É tudo uma questão de conectar-se com eles em um nível pessoal. Que outras estratégias você gosta? A publicidade nas redes sociais também é eficaz. Ele permite campanhas direcionadas com base nos interesses do usuário. Absolutamente. Plataformas como Instagram e Facebook podem atingir dados demográficos específicos. Além disso, as análises fornecidas ajudam a refinar as estratégias ao longo do tempo. Isso é verdade. A análise de dados pode levar a uma melhor tomada de decisões para campanhas futuras. Adoro como o marketing está sempre evoluindo. Isso mantém as coisas emocionantes. Claro que sim. Vamos debater mais ideias juntos. Pode ser divertido colaborar. Lição 6. A alegria de ler. Olá, Ana. Acabei de terminar um livro fascinante e isso me fez pensar sobre como interpretamos as histórias. Isso é ótimo. O que você acha que isso significa para nós, leitores? Acredito que isso nos ajuda a descobrir as coisas por conta própria. Cada leitor tira algo diferente. Absolutamente. É incrível como cada pessoa pode ter uma perspectiva única com base em suas experiências. Certo, depois que terminamos de ler, costumamos dizer: Uau, nunca pensei nisso dessa forma. Exatamente. Abre novas formas de pensar e compreender o mundo. Que livro você leu? Acabei de ler O Alquimista de Paulo Coelho. É tudo uma questão de seguir seus sonhos. Eu amo esse livro. É tão inspirador. A jornada de autodescoberta realmente ressoa em muitas pessoas. Sim, achei as lições sobre perseverança e ouvir o coração muito poderosas. Esses temas são universais. Você já tentou aplicar alguma lição de um livro em sua vida? Definitivamente. Comecei a fazer um diário para refletir sobre meus objetivos, assim como o personagem principal fez. Essa é uma ideia maravilhosa. O registro no diário pode ajudar a esclarecer pensamentos e acompanhar o progresso. Exatamente. E você? Você tem um livro favorito que te influenciou?
Orgulho e Preconceito de Jane Austen é o meu favorito. Isso me ensinou sobre a importância do caráter sobre o status social. Isso é um clássico. É interessante como literatura pode desafiar as normas sociais. Sim, isso nos faz pensar criticamente sobre o mundo que nos rodeia. Vamos continuar compartilhando nossos livros favoritos. Claro que sim. Cada história que lemos pode levar a conversas e insights mais profundos. Lição 7. Alimentação consciente. Ayana, tenho lido sobre alimentação consciente ultimamente. Isso mesmo. Trata-se de prestar atenção às suas escolhas alimentares e sensações enquanto come. Exatamente. Isso incentiva a saborear cada mordida, em vez de se apressar nas refeições. Adoro essa ideia. Isso pode realmente mudar a forma como apreciamos nossa comida. O que você aprendeu sobre isso? Descobri que estar atento pode ajudar a evitar comer demais. Quando você se concentra nos sinais de fome, você come a quantidade certa. Isso faz sentido. É fácil ignorar esses sinais quando estamos distraídos. Sim, como quando comemos enquanto assistimos TV ou folheamos nossos telefones. Certo. Você já experimentou alguma técnica para praticar a alimentação consciente? Eu tenho. Comecei desligando todas as telas durante as refeições e focando apenas na comida. É um ótimo começo. Deve ajudá-lo a desfrutar plenamente dos sabores e texturas. Definitivamente. Também procuro mastigar devagar e apreciar os diferentes sabores. Eu deveria tentar isso. Às vezes, apresso as refeições e nem percebo o que estou comendo. É surpreendente o quanto podemos sentir falta quando não estamos presentes durante as refeições. Claro que sim. Acho que estabelecerei a meta de praticar a alimentação consciente pelo menos uma vez por dia. Parece um plano sólido. Isso pode levar a hábitos alimentares mais saudáveis ao longo do tempo. Sim, vamos compartilhar nossas experiências e dicas à medida que avançamos. Ótima ideia! Estou animado para ver como isso transforma nossa relação com a comida. Lição 8. Maravilhas do fim de semana. Ayana, você tem planos interessantes para o fim de semana? Na verdade, não. Apenas lendo um pouco e relaxando em casa. Isso parece bom. Em que livro você está planejando mergulhar? Estou começando The Night Circus. Ouvi dizer que é mágico e cativante. Eu amo esse livro. As imagens são tão vívidas. Você se perderá no mundo que ele cria. Mal posso esperar. E você? Você tem algum plano divertido? Estou pensando em fazer caminhadas se o tempo estiver bom. Adoro estar ao ar livre. Isso parece maravilhoso. Estar na natureza é refrescante. Você tem um local favorito para caminhadas? Sim, há uma bela trilha à beira do lago. As vistas são de tirar o fôlego. Isso parece perfeito. Deve ser uma ótima maneira de relaxar e apreciar a paisagem. Realmente é. Além disso, gosto de tirar fotos das paisagens.
Ah, eu adoraria ver isso. A fotografia adiciona outra camada de diversão às caminhadas. Claro que sim. Capturar momentos me ajuda a apreciar ainda mais a beleza ao meu redor. Concordo. Talvez eu deva acompanhá-lo em uma caminhada na próxima vez. Isso seria incrível. Poderíamos explorar juntos e compartilhar nossas experiências. Lição 9. Lidando com responsabilidades. Olá, Ana. Ouvi dizer que você está assumindo algumas novas responsabilidades no trabalho. Sim, acho que sim. Mas você precisa pedir mais detalhes. Esse é um bom ponto. Esclarecer as expectativas é crucial. Você se sente preparado para isso? Acho que posso lidar com isso. Já estou treinando há algum tempo. É ótimo ouvir isso. Que tipo de responsabilidades você assumirá? Estarei gerenciando uma pequena equipe e supervisionando projetos. É um pouco desafiador, mas emocionante. Uau! Parece uma oportunidade fantástica. Como você planeja liderar sua equipe? Quero me concentrar na comunicação aberta e na colaboração. A contribuição de todos é valiosa. Essa é uma abordagem inteligente. E se você enfrentar desafios ao longo do caminho, Acredito em abordar as questões de frente. É importante discutir os problemas em equipe. absolutamente. O trabalho em equipe pode levar a melhores soluções. Você tem alguma estratégia em mente? Estou pensando em definir check-ins regulares para garantir que todos estejam na mesma página. Isso parece eficaz. A comunicação consistente ajuda a construir confiança dentro da equipe. Sim, quero que eles se sintam confortáveis em compartilhar suas ideias e preocupações. Essa é uma ótima mentalidade. Tenho certeza que você sairá maravilhosamente bem em sua nova função. Lição 10. Atualidades. Aí, Ana, você tem acompanhado as notícias sobre as recentes questões políticas na América do Norte. Sim, eu tenho. A situação é bastante complicada, especialmente no que diz respeito à forma como as políticas estão a ser revertidas. Exatamente. É uma grande questão política hoje. Muitas pessoas estão preocupadas com o impacto nas comunidades. Concordo. As mudanças podem afetar a saúde, a educação e até as políticas ambientais. Certo, é alarmante a rapidez com que as coisas podem mudar no cenário político. Você viu algum exemplo específico de políticas que foram revertidas? Sim, li sobre mudanças nas regulamentações ambientais que foram implementadas há apenas alguns anos. Isso é preocupante. Parece que poderá ter efeitos a longo prazo nos esforços em matéria de alterações climáticas. Absolutamente. Isso levanta questões sobre a direção futura do país. Como você acha que as pessoas estão reagindo? Muitos estão organizando protestos e grupos de defesa para expressar as suas opiniões e preocupações. Isso é encorajador. O ativismo pode realmente chamar a atenção para essas questões. Sim, a mídia social também desempenha um papel importante na mobilização das pessoas. Definitivamente.
Permite o rápido compartilhamento de informações e organização de eventos. É fascinante como a tecnologia impacta os movimentos políticos hoje. Claro que sim. Vamos continuar discutindo esses tópicos. Manter-se informado é muito importante. Lição 11. A evolução dos veículos. Olá, Ana. Me deparei com algumas informações fascinantes sobre os primeiros veículos. Realmente, o que você descobriu? Aprendi que carruagens a vapor eram usadas na Inglaterra no século XIX. É interessante, mas ouvi dizer que eram bastante grandes e volumosos em comparação com os veículos de hoje. Exatamente. Eles não eram muito práticos para o uso diário. Você pode imaginar dirigir um por aí? De jeito nenhum. Eles devem ter ocupado muito espaço nas estradas. Quais foram algumas de suas características? Eles eram movidos por motores a vapor que exigiam muita manutenção. Além disso, eles tinham que carregar água e combustível. Isso parece complicado. É incrível quão longe chegamos com os veículos modernos. Definitivamente. Os carros de hoje são muito mais eficientes e compactos. O que você acha dos veículos elétricos? Eu acho que eles são o futuro. Eles são ecologicamente corretos e geralmente têm custos operacionais mais baixos. Absolutamente. Além disso, os avanços na tecnologia os tornam ainda mais atraentes. Você já dirigiu um veículo elétrico? Ainda não, mas adoraria experimentar um. Ouvi dizer que eles têm torque instantâneo, o que os torna muito divertidos de dirigir. Sim, e eles são silenciosos, o que é uma boa mudança em relação aos motores tradicionais. Concordo. É emocionante pensar em como os veículos continuarão a evoluir. Claro que sim. Mal posso esperar para ver quais inovações estão no horizonte. Vamos continuar discutindo esse assunto. Há muito que aprender sobre a história do transporte. Lição 12. Governança compassiva. Olá, Ana. Tenho pensado recentemente sobre o papel do governo na sociedade. Esse é um tópico interessante. O que especificamente você está considerando? Acredito que precisamos de um governo suficientemente forte para usar as palavras amor e compaixão nas suas políticas. Absolutamente. A governação compassiva pode levar a comunidades mais inclusivas e solidárias. Exatamente. Trata-se de compreender as necessidades das pessoas e abordá-las com gentileza. Sim, e um governo inteligente também converteria as nossas intenções mais nobres em soluções viáveis. Certo, as políticas devem refletir não apenas eficiência, mas também empatia. Você já viu algum exemplo disso? Eu tenho. Alguns países concentram-se em programas de bem-estar social que dão prioridade à saúde mental e ao apoio comunitário. Isso é encorajador. Mostra como as políticas compassivas podem ser eficazes. O que mais você acha que pode ser feito? Acho que a educação é fundamental. Ensinar futuros líderes sobre empatia pode criar uma sociedade mais compassiva. Absolutamente.
A educação pode promover a compreensão e reduzir a divisão entre as pessoas. E envolver os cidadãos no processo de tomada de decisão também pode fazer uma grande diferença. Sim, quando as pessoas se sentem ouvidas, é mais provável que se envolvam positivamente com o seu governo. Isso cria um senso de propriedade e responsabilidade dentro da comunidade. Exatamente. Vamos continuar a defender a compaixão na governação. É vital para um futuro melhor. Lição 13. Conversas casuais. Olá, Ana. Você já ouviu falar do novo evento comunitário que incentiva a conversa? Sim, parece uma ótima maneira de se conectar com outras pessoas. Eu adoro que você também não precise se vestir bem. Exatamente. Os alunos aparecem vestindo camisetas e jeans, tornando o ambiente muito descontraído e convidativo. Perfeito! Cria uma atmosfera confortável onde as pessoas podem ser elas mesmas. Acho que isso é importante para promover conexões genuínas. Você já participou de um evento semelhante? Eu tenho. Fui a uma noite de contação de histórias onde todos compartilharam histórias pessoais. Foi tão envolvente. Isso parece incrível. Contar histórias pode realmente unir as pessoas. Qual foi a sua história favorita daquela noite? Houve uma história comovente sobre superação de desafios. Inspirou todos na sala. Adoro histórias assim. Eles nos lembram de nossa humanidade compartilhada. O que você acha que é um bom começo de conversa? Acho que fazer perguntas abertas funciona bem. Isso incentiva discussões mais profundas. Absolutamente. Perguntas como: qual é o seu destino de viagem favorito? Pode desencadear histórias interessantes. Sim, além disso, mostra que você está genuinamente interessado em conhecer a outra pessoa. Exatamente. Sinto que as conversas podem levar a amizades inesperadas. Definitivamente. Você nunca sabe com quem pode se conectar nesses eventos. Vamos fazer questão de participar de uns juntos. Poderia ser uma experiência divertida. Lição 14. O poder do marketing de vídeo. Olá, Ana. Tenho lido sobre marketing de vídeo recentemente. Sim, acredito que o marketing de vídeo pode ser uma ferramenta poderosa para as empresas. Absolutamente. Definitivamente vale a pena investir tempo e recursos nisso. O que você acha que o torna tão eficaz? Acho que o conteúdo visual chama a atenção muito mais rapidamente do que o texto. As pessoas são naturalmente atraídas por vídeos. Exatamente. Além disso, os vídeos podem transmitir emoções e histórias de uma forma que outros formatos não conseguem. Certo, uma história convincente pode criar uma forte conexão com o público. Você já viu algum exemplo de sucesso? Sim. Recentemente, assisti a um anúncio em vídeo que contava uma história emocionante sobre uma família. Isso realmente ressoou em mim. Esse é o poder de contar histórias. Isso mantém os espectadores envolvidos e os incentiva a compartilhá-lo.
Definitivamente. É incrível como um bom vídeo pode se tornar viral. Quais plataformas você acha que são melhores para marketing de vídeo? Acredito que plataformas como YouTube e Instagram são ótimas para atingir um público amplo. Absolutamente. Eles têm grandes bases de usuários e os vídeos podem ser facilmente compartilhados nas redes sociais. Além disso, os vídeos curtos no TikTok estão se tornando cada vez mais populares. Eles são perfeitos para conteúdo rápido e cativante. Sim, é fascinante como o formato dos vídeos evoluiu. Que tipo de conteúdo de vídeo você gosta de criar? Adoro fazer vídeos educativos. É gratificante compartilhar conhecimento e ajudar outras pessoas a aprender. Isso é maravilhoso. Acho que o conteúdo informativo está sempre em demanda. Isso mostra a sua experiência. Exatamente. Talvez devêssemos colaborar em um projeto de vídeo algum dia. Parece uma ideia fantástica. Vamos debater alguns tópicos que podemos explorar juntos. Lição 15. Abraçando novas culturas. Olá, Ana. Tenho pensado em como é importante ter a mente aberta e ser curioso ao se adaptar a uma nova cultura. Absolutamente. Ter a mente aberta pode realmente melhorar a experiência de imersão em uma cultura diferente. Certo. Permite apreciar novas perspectivas e tradições. Como posso me adaptar rapidamente a uma nova cultura? Um ótimo começo é aprender o idioma, mesmo que sejam apenas algumas frases básicas. Mostra respeito e vontade de se envolver. Esse é um bom ponto. A linguagem pode preencher lacunas e criar conexões com os habitantes locais. Exatamente. Além disso, experimentar a comida local pode ser uma maneira divertida de explorar a cultura. O que você acha? Concordo. A comida reflete muito sobre uma cultura. Estou animado para experimentar novos pratos. Você também deve participar de eventos ou festivais locais. É uma maneira fantástica de conhecer pessoas e aprender em primeira mão. Parece uma ótima ideia. Adoro a energia dos festivais. O que mais pode ajudar? Observar as normas e costumes sociais também é importante. Isso ajuda você a entender como interagir de maneira adequada. Verdadeiro. Ouvi dizer que ser adaptável e paciente é fundamental ao navegar pelas diferenças culturais. Absolutamente. Às vezes as coisas podem não sair como esperado, mas manter uma mentalidade positiva ajuda muito. Estou ansioso para abraçar todas essas experiências. Será uma jornada maravilhosa. Será? Mal posso esperar para ouvir tudo sobre suas aventuras e as coisas novas que você descobrir. Obrigado. Farei questão de compartilhar minhas experiências e percepções ao longo do caminho. Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe nossos vídeos e canais.